Vamos lá, mais uma vídeo aula, não é isso? Nós vamos ter uma aula não presencial e hoje nós não vamos fazer revisão, não vamos fazer nada. Lembra da apostila que Gilza mandou pegar lá na escolinha? Lembra que vocês foram pegar para a gente ter outra aulinha? Então, vai ser hoje, nós vamos começar com essa apostila, que é com unidade 3 e unidade 4. Na unidade 3, nós vamos falar sobre retas e ângulos, certo? Mas hoje nós só vamos falar sobre retas, tá bom? Então, as retas, elas vêm com o quê? Ponto, reta e plano. Então, dentro desse conteúdo, existe ponto, reta e plano. Então, nós vamos ver o que é ponto, o que é reta, o que é plano, certo? Eu vou ler um pouquinho do que está aqui no enunciado e eu vou explicar a cada um o que é. Ponto, reta e plano é espaço, são noções geométricas que não possuem definição, mas dão base para todo o conhecimento existente. Então, tudo isso aqui se chama geometria. Certo, gente? Ponto, reta e plano se chama geometria. Então, vamos lá. Vamos pegar a apostila de vocês para vocês acompanharem, porque aqui só está um resumo. E dentro da apostila de vocês, explica um pouco mais aprofundado, certo? Vamos lá. Olha, ponto. Primeiro de tudo que eu vou explicar é ponto, certo? Ponto é o quê? É um objeto admissível. É um objeto adimensional, certo? Ele é um objeto adimensional, um dos usos mais importantes. Por que ele é um uso mais importante? Porque nós usamos, olha, a gente tem uma ponta de caneta, né? Ele é ponto. Qualquer coisa que a gente der um ponto, isso aqui é um ponto. Qualquer coisa que a gente utilizar para fazer um ponto, ele é ponto. Olha um exemplo, um furo de agulha numa folha de papel. Vamos dizer que aqui é uma folha de papel e eu dou um furo de agulha. Então, ele se chama ponto. E esses outros também se chamam ponto, né? Pontinho que está na folha de papel, que se a gente desenhar, colocar uma listinha com lápis de caneta de cor, ele vai ficar um pontinho nos cantinhos. Então, isso se chama ponto. Agora, ponto, ele é um objeto o quê? Adimensional. Ele é um objeto adimensional, certo, gente? Entenderam mais ou menos? Então, ele representa uma localização de quê? Que oferece precisão. O ponto, ele é muito usado em quadrado, lugar que está localizado, por exemplo, a lousa, retângulo, várias coisas, eles são utilizados por ponto, tá bom? Vamos agora para reta. Reta são conjuntos de pontos que não fazem curvas. Elas são infinitas, tá vendo? Para as duas direções, sendo assim que a reta possui uma dimensão. Vocês viram que no plano eles são adimensional, ou ponto, desculpa. O ponto, eles são adimensional. Já a reta, ela é dimensão, ela é adimensional, certo, gente? Então, como é que nós utilizamos a reta? A reta a gente utiliza com o quê? Quando a gente vai jogar futebol, a reta, existem várias retas ali. A linha lateral do campo de futebol, as linhas do meio que divide de uma trava para outra, tudo isso se chama reta, tá? E aqui também existem duas posições importantes da reta, que é o quê? Paralelas e concorrentes, certo, gente? Existem duas posições importantes, que é paralelas e concorrentes. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês identificarem o que é retas
paralelas e retas concorrentes. Gente, me desculpa esse barulho, porque a vizinha está reformando a casa, certo? E a gente não pode estar reclamando, né? Tem que... Viu, gente? Me perdoe, por favor. Olha, reta, a gente sabe que reta é um ponto infinito. Se a gente pegar uma linha ou um fio, ele se chama reta. Os cantos da casa, ele se chama reta. Os encontros de uma casa, ele se chama reta, ele também é reto. O fio da rede elétrica é reta, não é isso? Existem várias coisas no nosso cotidiano que é reta, tá, gente? Então, aqui, ó, esse primeiro aqui, ele se chama reta. Por que eu coloquei R? Porque é reta R, porque tem que dar um nome a ele, certo? E nesse caso aqui, essas duas retinhas que eu coloquei, uma junto com a outra, ela se chama paralelas. Se a gente observar para o nosso piso, a gente tem paralelas. Os retangulares que estão no piso, eu não sei a casa dos outros, que pode estar com triângulos, né? Tem várias formas geométricas na casa para colocar, mas quem tem uma casa com formato de quadrado, vocês veem que tem paralela, que as paralelas são assim ou assim, certo? Então, elas são reta paralela. Reta concorrente é o quê? É quando existem três paralelas, que aqui são as paralelas, e transversal, uma que dá transversal a ela, que corta ela. Então, se eu tenho três paralelas e eu tenho outra reta que corta elas, ela se chama retas concorrentes. Viu, gente? Então, olha, eu já expliquei o ponto e reta. Qual é a diferença do ponto e de reta? O ponto, ele é adimensional e a reta é dimensão, é dimensional, certo? Vamos para plano. Plano, ele trabalha com o que, o plano? Plano é um conjunto de retas alinhadas e uma superfície plana que não faz curva de infinito. Então, se a gente está na nossa casa, aquilo ali tem que ser plano para ser construído, não é isso? Então, plano é isso aí. Ou outro, vamos dizer que aqui seja uma mesa da escola, um birô, e aqui em cima seja um plano, como o quê? Um cubo, um retângulo, certo? Então, ele é plano, certo, gente? Entenderam o que é plano? Existem outros tipos de plano também, que é a pirâmide, as laterais dele é plana, as laterais deles é plana, mas ele não é plano, porque ele existe triângulos também, certo? Então, tem plano embaixo, mas existe o triângulo, então ele não é plano. Então, só é plano se ele ficar fixo. O que é plano? Vamos lá dizer. O birô, ele é plano. A carteira é plana. A lousa é plana da nossa escola, né? Isso, se a gente observar nossa casa também, existem várias coisas planas. A TV, o formato da TV é plana, tá certo, gente? Então, tudo isso é plano. Vamos agora para semi-reta. O que é semi-reta? Tá na apostila de vocês, viu, gente? Aqui, ó, depois do nominho reta, foi porque eu organizei primeiro ponto, reta e plano. Mas depois de reta, ela existe semi-reta. Se você trabalha com reta, existe paralelas e concorrentes, existe também semi-retas. O que é uma semi-reta? São pontos que apresentam um ponto de origem. Como assim o ponto de origem? Aqui é uma reta, mas o ponto de origem que eu quero dizer é onde ele sai. Então, daqui para cá, o ponto de origem é o ponto A e termina no ponto B. Por que termina no ponto B? Porque eu parei o pontinho aqui, certo? E então, ele é uma semi-reta. Uma semi-reta de quem? De A e B. E para você representar a semi-reta, tem que ter essa setinha em cima das letras que vocês tiverem, tá bom? Se vocês não estão enxergando, na apostila de vocês tem uma setinha. Então, a semi-reta só é quando apresenta um ponto de
origem, certo, gente? Segmento de reta. Semirreta é uma coisa, segmento de reta é outra. Segmento de reta é o que está delimitada por 2 pontos. Então, ele não tem nem início e nem fim. Ele tem uma reta, observe que é uma reta, e tem 2 pontos interligando eles. Então, ponto A, ponto B. Então, aqui é uma semi-reta de A e B, certo? Então, ela é representada com esse tracinho que está aqui em cima. Se vocês pegarem a apostila de vocês, vocês veem aqui que ela é representada por um tracinho em cima. Então, se chama esse tracinho de quê? De semi-reta, tá bom? De segmento, desculpa, de segmento de A e B. Então, aqui eu vou dizer segmento de A para B. A diferença é que a semirreta ele tem um ponto de origem e já o segmento ele não tem, tá, gente? Então, o assunto de hoje é só esse. Nós falamos sobre quem? Sobre ponto, reta, paralelas, concorrentes, não foi isso? Plano, segmentos e semirretas. Então, isso aí é a aula de hoje. E eu gostaria que vocês primeiro assistissem a aula, tudo direitinho, para depois fazer a atividade. Eu vou mandar a atividade para vocês pelo Word, tá bom? Cheiro, até a próxima aula, que vai dar tudo certo. E eu gostaria de dar um aviso a vocês. Tia vai mandar a atividade para vocês, não vai? Então, guardem essas atividades, viu? Guarda essa atividade que eu vou mandar, porque na próxima aula eu vou precisar dela, tá bom? Tchau, até a próxima aula.